Bom, como muitos daqui sabem, a gente trabalha na maior rede de televisão do Brasil, onde um programa pode ser visto por 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Todas as séries que a gente produziu até hoje, a gente tentou ir a lugares onde, em geral, as pessoas não iam e conversar com pessoas que até então pareciam invisíveis. O que aconteceu? Logo de início a gente percebeu que a televisão já não estava mais espelhando o que era realmente popular. E essa palavra começou a perseguir a gente, popular, cultura popular. A gente sentiu de cara que tinha uma enorme indústria independente que produzia CDs, DVDs, shows. As músicas que estavam fazendo o maior sucesso no país, às vezes eu não conhecia, porque elas estavam sendo produzidas totalmente à revelia das mídias oficiais. Então, a gente começou a desenvolver um projeto, que talvez alguns conheçam, chamado Central da Periferia, querendo mapear esse troço que estava acontecendo, esse fenômeno tão impressionante. E o que ele revelou? Ele revelou uma potência incrível no funk carioca, no forró eletrônico, que o Ronaldo mostrou tão bem aqui em Belém do Pará. E a gente viu que estava acontecendo um negócio muito grande no Brasil todo, mesmo em lugares esquisitíssimos, que você achava que não estava acontecendo nada. E a gente começou a suspeitar que isso não acontecia só no Brasil, que isso devia estar acontecendo, que isso era um fenômeno das periferias, que devia estar acontecendo no resto do mundo. E aí a gente ampliou o projeto para o Minha Periferia ao Mundo e começou a viajar pelas periferias, favelas e conjuntos habitacionais de grandes cidades, pelo mundo afora. E aí a gente ficou mais chapado ainda. Ficou super impactado com a força da nova produção cultural planetária. O Kuduro, que ele citou aqui, em Angola, o Coupé de Calais, em Paris e também na Costa do Marfim, os sonideiros, que é tipo um baile funk que tem no México. Então, eu vou mostrar um vídeo que só ele demoraria 15 minutos, então eu vou dar um tequinho de cada cidade, só para dar um gostinho do que a gente viu e da importância e da magnitude desses fenômenos que a gente encontrou. Funk, por que você acha que durante tantos anos ele continuou sendo, vamos dizer assim, esquecido, adulado pela crítica, pelos jornais? Aconteceu mesmo com o samba, mesmo com capoeira. Ela vai sempre ser rejeitada, porque ela acaba carregando, e as pessoas descarregando na música o preconceito que no Brasil é velado contra o preto, pobre e favelado. É som de preto, de favelado. Mas quando toca, ninguém fica parado. Som de preto, de favelado. Mas quando toca, ninguém fica parado. Teve uma vez no clube da polícia que mandou todo mundo deitar no chão, deitar todo mundo no chão. Teve um mês no Rio de Janeiro que todos os bares foram fechados durante um mês. Eu, como Alboro, praticamente de 2 em 2 anos a gente era convocado, né, pela Secretaria de Segurança e Polícia. Nunca a gente foi na Secretaria de Cultura aqui no Rio. A visão que tinha do funk era que era um caso policial. Essa é boa. Belém do Pará, o Ronaldo mostrou hoje a força do Tecnobrega, principalmente economicamente, uma economia informal, totalmente original. A cidade brasileira que tem mais favelados, mas também posso dizer, Belém é a cidade do mundo que tem mais aparelhos de raio laser. Aqui, festa na periferia é sinônimo de festa de aparelhagem. Aparelhagem é um nome paraense para equipe de som. Essas festas, realizadas nos bairros mais pobres da cidade e sonorizadas por um altar tecnológico, são, há mais de 50 anos, um fenômeno de massa, produzido pela periferia e para a periferia.
Em Belém, existem aproximadamente 300 aparelhagens que tocam principalmente brega, tecnobrega e cyber tecnobrega. Pode avançar. Bom, aí a gente sai e chega... Ah, não, volta. Isso é o Kuduro de Angola, que está tomando conta praticamente do mundo todo. Aí esse pedaço eu vou deixar rolar, que é legal. Olha como é interessante economicamente esse fenômeno. Pode aumentar um pouquinho o som? O Kuduro é uma forma de dançar, então agora quem inventou, vai a música tocar aquele carro, quer dizer que da ponta a outra você escuta a música. Aqui é o gueto do Kuduro. Aqui é o gueto do Kuduro, é sério. Vocês vão sentir. Os sinônimos do Samosanga. Aqui, quem lança os novos sucessos do Kuduro são os candongueiros. Candongueiro não é divulgador, não é DJ, não é locutor de rádio. Candongueiro sabe o que é? Motorista de bonde. E aqui tem candonga pra caralho, só tem candonga. Como é que é o esquema? O pessoal não só ouve. Eles, antes de lançarem a música, eles trazem só um disco tem mais. Então, ele assim que vai pra portaria, ele já reserva um disco pra mim. O pessoal ouve a música na sua banda, na sua candonga e pergunta: quem é isso aí que tá tocando? Esse? Aí você fala o quê? Os lambas. É um esquema bem interessante. Tá bom. Eu acho que já deu para dar uma ideiazinha, né, do... Eu teria muitas outras cidades para mostrar, mas é para ter uma ideiazinha do tamanho, da abrangência e da magnitude, da velocidade, da difusão da nova produção cultural das periferias planetárias. O que eu acho mais incrível, e isso que eu queria muito passar para vocês, é que isso não é uma latência, não é uma tendência tímida, uma coisinha que está acontecendo ali. É uma indústria cultural gigantesca, que é totalmente estigmatizada, totalmente ignorada pela economia oficial, pela mídia oficial. E o que eu acho que mais a gente pode ajudar? Ela é totalmente estigmatizada e negligenciada pelas instâncias que legitimam o que é cultura, o que é popular. Eu acho que esse é o ponto principal do que eu quero falar. Eu acho que as políticas culturais, mesmo as mais bem intencionadas, sabe? Mesmo as mais boazinhas, elas têm, ou elas ignoram, fingem que isso não acontece, ou tem até, vou falar a verdade, um certo nojinho, uma certa repugnância por isso aí. Isso não é cultura e muito menos popular. Então, o que é isso que está acontecendo na periferia do mundo todo? Esse é o ponto. Não só a gente não está aproveitando economicamente, socialmente, esse fenômeno desse tamanho, dessa magnitude, como a gente não está incentivando. Porque uma coisa que eu sinto, há também uma tentativa de que eles abandonem esse tipo de produção cultural, oferecendo uma outra coisa que seria mais digna, mais cultural, e que eles deixem de fazer isso que está absorvendo numa velocidade incrível, com uma apropriação totalmente nova das mais novas tecnologias, isso que está produzindo uma renda local, que está resolvendo problemas gravíssimos de desigualdade e de má distribuição de renda. Então, a ideia de quem realmente legitima o que é cultura e o que é popular é que eles abandonem isso e que seja oferecido alguma coisa mais chique, né, de mais qualidade. Sempre, eu acho que esses produtos que são oferecidos, na minha opinião, são produtos que têm uma visão muito ingênua e muitas vezes preconceituosa do que seria tradição e do que seria qualidade. Esse que eu acho que é o ponto. Bom, eu disse que muita gente tem uma visão ingênua, eu também tinha, em muitos aspectos, e perdi o que restava da minha ingenuidade
viajando no interior de Moçambique. A gente chegou numa aldeia daquela clássica, todo mundo com uma roupa diferentona, tipo ele encontrava. Eu fiquei sentada no chão com várias senhoras, naquela coisa de terra batida. Ninguém falava nem português, nem francês, nem inglês. Só um marido, várias esposas. E aí saiu uma mulher de uma casa que parecia uma toca e ficou batendo um pilão e falando numa outra língua com aquela roupa. E aí eu chamei o Estevão, meu marido, que é quem filma, dirige, produz. Falei, Estevão, filma, filma! Achando que aquilo era a coisa mais distante que eu já tinha vivido, a coisa mais distante do meu mundo. De repente essa mulher para de bater o pilão para fazer o quê? Atender o seu celular. Até foi a capa do The Economist semana passada. Me lembro, uma mulher de bola com aquela roupa, eu lembrei dela. Aí ela começou falando com uma coisa que eu não entendia. Bom, meu mundo caiu. E aí, pois é. Bom, tem uma outra história que eu gosto muito, que como tem aquela música Last Night the DJ Saved My Life, essa eu chamo Last Trip the iPod Saved My Life. E save mesmo. A gente estava chegando em Clichy, na periferia de Paris. Lembra que em 2005 eles tacaram fogo em tudo, aquele conjunto habitacional e tal. E aí, era uma garota, uma francesa, e eu e o Estevão, e o cara atrás, um câmera, 3 pessoas. E a gente tinha marcado com um local, como a gente faz aqui quando vai na favela. Tem um cara que vai chegar lá para ser seu guia, te orientar e tal. Aí a gente foi entrando em Clichy, naquele conjunto de habitação já começou a ficar tudo diferente, estranho. A gente foi entrando e o cara não aparecia. Choveu, ele teve que buscar a filha no colégio, deixou a gente na roubada. A garota francesa, que nunca tinha ido lá, que estava dirigindo, começou a ficar com medo, foi entrando cada vez mais. Aí parou para pedir informação aonde? Vou falar português, claro, na boca. Bom, na hora que ela parou o carro ali, em 5 minutos ele estava cercado. Cada negão do Senegal, da Costa do Marfim, grandão, todo mundo batendo no vidro, assim, para de filmar agora, desce do carro. Um clima, assim, bem amedrontador, todo mundo intimidando a gente. Primeira coisa que eu fiz para sair do carro, falei, eu sou do Brasil. É que isso no aeroporto hoje em dia é péssimo, principalmente com a pessoa com a minha cara ou com o meu marido, que é aquele, sabe, aquele tipo assim, que pode ser do argelino, o mulatinho brasileiro. Agora já nem revista a gente depois, já pegam ele dentro do avião. A última vez a gente foi a Paris, o cara já pegou dentro, assim. Assim como fecha portas no aeroporto dizer que é brasileiro, quando você chega na favela ou na periferia de qualquer cidade do mundo, isso ajuda a beça. Bom, aí o cara falou, o que é isso? Tá filmando o quê? Aí eu peguei o meu iPod vídeo e mostrei para ele o último programa, sem pensar muito, que era esse que vocês viram na Cidade de Deus. Lembra? Para quem conhece, aqueles prédios são do AP, que é uma área da Cidade de Deus, com aqueles apartamentos. O cara, o chefão, eram vários, ele olhou ali e fez, por tudo que é mais sagrado, ele olhou e fez assim, Cidade de Deus. Aí eu olhei pro cara e falei, tipo, milagre. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno, porra. Não tem pra Ronaldo, não tem pra Pelé, não tem pra ninguém. Aí eu falei, pois é, olha só, a gente tava lá. Ele viu que eu tava lá. A partir daí, cara, abriu todas as coisas, me mostrou tudo em Clichy, me apresentou todo mundo, nem precisou mais o cara, ficou tudo tranquilo. Então, Last Trip the iPod Saved My Life. O que o Brasil tem para oferecer? Eu acredito do fundo do meu coração. Gente, eu acho que a gente pode se tornar a vanguarda anti-gueto do século XXI. Acho mesmo. Eu acho que a gente tem soluções muito originais. É claro que existe racismo, preconceito, a injustiça. Viver numa favela não é terrível, mas tem alguma coisa que foi se processando, apesar de todos esses pesares, que gerou uma maneira original de conviver com as diferenças. Eu acho que onde as pessoas têm mais medo da gente, onde parece que a gente é pior, a gente pode ser o melhor. Eu acredito nisso com a maior convicção. Ó, se eu pensar que o mundo daqui para frente, igual o Brasil virou,
que é tudo separadinho, imitando americano. Se eu pensar, eu não quero que o futuro do mundo seja um bailinho de terceira idade que velhinho só dança com velhinho chato. Não pode ser só gay com gay, preto com preto, branco com branco, criança com criança, velho com velho. Ó, então vamos imaginar esse futuro junto? O velhinho banguelo dançando com a gostosona, aquelas crianças todas passando, a velha gordona dançando com aquela bicha louca. E essa bicha louca, ela foi para a pista porque tocou uma música que fez maior sucesso no verão passado na Bahia, do Jerônimo, que é um compositor que eu adoro. Já ouviram essa música? Direito do Viado. Tá gravada e é isso mesmo. A música diz mais ou menos assim: na Bahia, lei agora não tem discriminação. Quem discrimina viado pode até ir pra prisão. Samba viado, quebra viado, samba viado. Aí as bichas todas levantam, tudo que é viado vem pra pista e começa a dançar. É isso que eu sonho e eu acho que é isso que a gente tem para oferecer pro mundo no futuro. Obrigada. Muito obrigada.